Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. E realmente, como o nosso irmão Rui falou nos recados da abertura, que essa noite possa ser para nós motivo de reflexões, um momento conosco mesmo e, sobretudo, com as bênçãos da espiritualidade maior, sempre com a permissão divina, que nós possamos alcançar aqui tudo aquilo que a gente vem em busca. As respostas, o fortalecimento, a energia, a paz no coração, um momento, quem sabe, de sobriedade perante tantos momentos de dificuldade que a gente passa, a sobriedade da serenidade mental, né? Então, tudo isso a gente pode alcançar na noite de hoje. E o nosso tema, então, que nos foi previamente solicitado, diz respeito às crises. Em especial, fala e tem como título, faça a sua parte nas crises. Então, de imediato, nós vamos trazer algumas reflexões a respeito das crises. O que é a crise? Então, pesquisando lá no dicionário, uma definição atualizada da questão crise, nos diz que a crise ela tem várias situações, ela pode abranger variados campos, variadas áreas. Por exemplo, em um processo de evolução, a crise é um momento difícil ou perigoso, marcado por desordem e busca de solução. Na sociologia, uma crise social é um processo de ruptura que perturba as normas e padrões de uma sociedade, introduzindo mudanças culturais e religiosas. Então, com esses dois conceitos, já dá para nós avançarmos um pouco nas reflexões. De maneira que uma crise é sempre um momento marcado pela dificuldade. A crise também envolve questionamentos. Questionamentos a respeito dos acontecimentos, a respeito dos valores, a respeito do porquê das coisas. A crise, ela também desperta momentos de busca. A busca da solução do que está envolvendo a crise, a busca de respostas perante aquilo que está sem resposta. E aí, quando nós vamos avançando na reflexão a respeito de crise, e entramos e partimos, então, para uma reflexão mais espiritualizada, uma reflexão mais elevada, uma reflexão que fuja da crise simplesmente no seu sentido material, mas tentando dar à crise uma outra conotação, nós vamos perceber, em primeiro lugar, que a crise, e muitos autores no plano material falam disso, a crise é, em primeiro lugar, um momento de oportunidade. É o momento de romper com aquele modelo que vinha até então, e esta oportunidade se dá exatamente no quê? Na possibilidade de pensar, na possibilidade de tentar fazer diferente, na possibilidade de tentar achar soluções, de achar respostas. E quando nós começamos, então, a entrar e a explorar a história da humanidade, nós vamos ver o quê? Que um dos fatores os quais possibilitou a raça humana, nós, aqui estarmos nesse planeta, foram principalmente os momentos de crise. Por quê? Porque os momentos de crise, as dificuldades, os desafios impuseram novas necessidades e fizeram com que o homem, ou a humanidade, usasse da sua inteligência, buscasse recursos, buscasse o esforço, buscasse o estudo, buscasse o empenho, buscasse o trabalho, para que as coisas pudessem ser realizadas. Assim foi, por exemplo, no episódio da pandemia, uma das doenças mais recentes que assolou a humanidade, um esforço concentrado dos profissionais da área científica, da área médica, para encontrar a solução. Assim fora, nos momentos desafiadores que a própria humanidade passou na sua história recente ou na sua história mais antiga. Então, a crise, ela é também uma oportunidade. A crise, traduzida também para uma linguagem espiritualizada, ela poderá, de alguma forma, ter um sinônimo.
E esse sinônimo, o sinônimo de crise, vai ser exatamente o quê? O sinônimo da aflição. E quando nós pensamos em aflição, crise vai trazer aflição, que traz sofrimento, nós vamos lembrar de quem? Vamos lembrar do nosso modelo e guia. Vamos lembrar desse espírito de luz que esteve entre nós há mais de 2000 anos e que deu a explicação, que deu a palavra e deu o exemplo. Deu a orientação para a nossa condução na atual existência, que é Jesus. Jesus, através dos seus ensinamentos, ele também nos ensina e também nos convida a viver a crise no seu aspecto mais nobre, no seu aspecto mais elevado. Principalmente quando ele diz, bem-aventurados os aflitos. Inclusive, para quem quiser tomar mais conhecimento sobre esse tópico, sugerimos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então, o que é essa bem-aventurança na aflição? A explicação, sendo um pouco breve, até pelo conteúdo que nós estamos explorando, ela diz respeito à aflição, à dificuldade, como uma mola propulsora, como algo que incentiva o progresso. Progresso material, progresso das nações e, sobretudo, os progressos individuais. Que na noite de hoje, nessa reflexão, nos interessa muito. Porque quando nós começamos a entender as crises de uma maneira espiritualizada, a crise começa a fazer um sentido diferente para nós. E este fazer sentido é justamente o quê? Entendermos a crise como uma oportunidade para o crescimento. Entendermos que na crise nós não fomos nem abandonados por Deus, nem pela espiritualidade. Porque muitas vezes a gente pensa assim perante a dificuldade, Deus esqueceu de mim. Naqueles momentos mais agudos de sofrimento, sobretudo quando a gente está desequilibrado espiritualmente, quando a gente está numa vibração desfavorável, quando a gente está vibrando na dúvida, quando a gente está vibrando na revolta, o que a gente pensa muitas vezes? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está conosco, esta é a resposta. E nós estamos com Ele? Uma pergunta que a gente pode fazer, não é isso? Deus está sempre conosco, nós que muitas vezes nos apartamos, nos separamos dele, principalmente em alguns momentos de dificuldade, no momento da crise, em que nós nos revoltamos. Já comentei em outras ocasiões de situações onde a gente está conversando com as pessoas e aí vem aquela clássica pergunta: como é que está a tua relação com Deus? E muitas vezes a gente ouve: estou brigado com Deus, estou afastado de Deus, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Sendo que nada disso tem procedência. Porque Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco. Nós que nos afastamos dele pela nossa má vibração, pela nossa revolta, pelas nossas atitudes equivocadas. Porque estar vinculados a Deus, irmãos, isso é importante, talvez uma das coisas mais importantes da noite de hoje. Estar vinculado a Deus não é só estar na casa espírita como nós estamos. Não é só estar no templo religioso. Não é só fazer oração. Não é só fazer a oração ajoelhada. Estar com Deus é muito mais do que isso. Estar com Deus é estar fazendo o nosso melhor. É estar buscando fazer o bem. É estar sendo um elemento de paz. Lá na oração de São Francisco, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Então, cada vez que na nossa atitude do dia a dia a gente traz a paz, a gente prega a paz, a gente aconselha a paz, naturalmente nós estamos vinculados a Deus. Cada vez que nós buscamos uma atitude positiva perante a vida, nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo gratidão perante a vida que Deus nos deu. E aí nós estamos ligados a Ele. Cada vez que a gente busca se melhorar e cada vez que a gente conversa com Deus na nossa oração, dizendo para Ele aquilo que a gente precisa, reconhecendo os nossos erros e pedindo força para superar eles, aí sim nós estamos com Deus. Estar com Deus é muito mais do que o aspecto da apresentação formal. E Jesus já falava isso.
lá no tempo da sua passagem aqui na Terra. Então, quando nós começamos a entender esses processos, que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos, aí fica mais fácil nós vencermos a crise, vencermos as dificuldades. Tá, Renato, mas o tema é faça a sua parte nas crises. Então, faça a sua parte diz respeito exatamente o quê? A nossa ação perante as crises, o nosso posicionamento perante as situações desafiadoras, o nosso posicionamento perante aquilo que se apresenta para nós, como desafio ou como oportunidade de fazermos o bem. A crise, então, na nossa vida, ela poderá se manifestar sob vários aspectos. Crise financeira, que é o endividamento, a dificuldade financeira, a perda do emprego, a perda da renda. Crise familiar, que são aqueles momentos de dificuldade da própria convivência familiar. A crise no problema ou na questão da saúde, quando as enfermidades nos visitam, quando os desafios de ordem física chegam até nós. E a crise em outros e outros campos. A crise social, a crise climática. Sim, porque com tudo que está acontecendo aí, não dá para nós imaginarmos que não está acontecendo uma crise climática. O dia que teve aquele furacão na véspera, o Milton, na terça-feira, parece que foi na quarta que ele chegava, eu casualmente fui assistir um noticiário de credibilidade na televisão aberta. Quando então chegou as notícias do mundo, antes de falar do furacão, mostraram, parece uma coisa normal, mostraram o deserto do Saara, lá no Marrocos. E sabe o que tinha no deserto do Saara? Areia. Não, não tinha areia. Tinha água, muita água. Tinha enchente no deserto. E ali eu não olhei mais, nem fiquei para ver o furacão, porque eu disse, pois, enchente no deserto. Então está acontecendo sim uma crise climática. Está acontecendo uma crise social muito grande, uma crise de valores. E aí, faça a sua parte perante a crise. Ou seja, de maneira correta, de maneira incisiva, de maneira clara, o que nós vamos fazer e o que nós podemos fazer perante as crises que se apresentam para nós. Exatamente termos uma postura de fazermos o melhor que está ao nosso alcance perante aquela crise. Vamos começar então pela própria crise ambiental. E aí se faz o quê? Coleta seletiva, separar o óleo de fritura e trazer aqui para o ECAC. Cuidar dos recursos naturais, sim, porque agora nós estamos em outubro. Em fevereiro vai estar se falando em racionamento d'água. E não precisa ser médium para saber que vai faltar água em fevereiro. Por quê? Porque a previsão do tempo, pelo fenômeno da laninha e todas essas conjunções que está aí, está indicando uma grande seca. Os reservatórios já estão baixos. Então vai ser esperado uma crise hídrica. Ah, Renato, nem te preocupa, tem uma caixa de 1.000 litros lá em casa e botei mais uma de 1.000. Sim, boa precaução. Mas fazer a parte perante a crise é o quê? A crise climática, a crise da falta da água que vai ter. E se não tiver nesse ano, nós ainda vamos experienciar isso em outras ocasiões. É não desperdiçar. É não ficar lavando o carro com a mangueira. É não lavar a calçada com a mangueira, com água tratada. É cuidar os vazamentos. Essa é a nossa parte. É cuidar o desperdício. E assim vai avançando. A crise financeira. A crise financeira, irmãos, ela é uma aflição extremamente educativa na nossa vida. Ah, Renato, tu está falando porque tu não sabe o que é estar endividado. Irmãos, eu tenho tempo e tenho experiência para falar desse assunto, porque por muito tempo, no passado recente, eu estive nessa situação. E uma situação bem grave, que, sobretudo, me trouxe muita experiência. E eu posso dizer com tranquilidade, a crise financeira é uma poderosa educadora para a nossa vida. Para nós revermos os nossos conceitos, para nós revermos as nossas necessidades,
para nós aprendermos a administrar os nossos recursos. E aí serve para mim, em primeiro lugar, trazendo um pouco para vocês, não dar o passo maior que a perna, como diz na língua popular, não é isso? Não gastar mais do que ganha. Então isso vai nos adequando. Mas a crise financeira, ela tem outros aspectos educativos e tem outras oportunidades também, que é a oportunidade da família se unir. Como assim se unir? Na crise financeira, a crise financeira não atinge só uma pessoa, ela atinge o núcleo familiar. E um dos primeiros aspectos que podem auxiliar em começar a resolver a crise financeira, aliás, são dois. Não estava no escopo falar de crise financeira, mas eu vou falar rapidinho, se vier necessidade pode ser importante. Duas coisas são importantes na crise financeira, já que a gente está falando de crise. E são duas coisas difíceis de fazer. Mas tem que ser feito. Primeira coisa, uma folha de papel, caneta, elencar as dívidas. Cartão de crédito, água atrasada, luz, padaria. Ah, tem isso aqui que é só R$10. Anota. Pessoal, esse é o passo mais difícil. Esse é o passo que nós nos defrontamos com a nossa crise, quando a gente bota no papel. Quando está tudo aqui na cabeça, parece que está numa situação. Quando tu bota no papel é diferente. Mas tem que botar no papel para ver. Para ver o tamanho do problema, para ver onde vai começar a resolver. Mas tem outro passo que é importante, que é decisivo, que não pode ser desprezado. Sentar-se com a família, esposo, esposa, não importa a configuração familiar, porque o que importa na família é exatamente o respeito e o amor entre seus integrantes. Família reunida, pais, o pai, a mãe, enfim, a configuração que for, os filhos, todos os envolvidos. E conversar a respeito do assunto. Não atribuindo culpa. Ah, nós estamos nessa situação porque tu gastou demais, por isso, aquele... Não. Colocar as coisas como estão e aí então fazer um plano. O que nós vamos fazer para começar a resolver essa questão? A gente sempre diz que é outra sabedoria que essa crise financeira me deu, que é exatamente o quê? Para começar a resolver um problema, a gente não pode criar outro. Ou, para começar a resolver um problema, também não podemos agravar ele. Isso aplicado à crise financeira diz aproximadamente o seguinte: nós temos que ver onde é que está o problema e começar a fazer as reduções, fazer os ajustes. Diminuir o padrão de vida, entender que se está numa crise e cada um fazer a sua parte. A criança que ainda não trabalha, ela vai fazer a parte no quê? No cuidado com o desperdício, em apagar a luz, em cuidar da água, em cuidar dos recursos, e não desperdiçar a alimentação. E aí cada família vai fazer uma estratégia para vencer aquela crise. Então, nós fazendo a nossa parte perante as crises é nós darmos o nosso melhor. Então, falamos da crise climática, falamos da crise financeira, muitas vezes a própria questão da crise familiar, que é a crise de convivência, nós darmos a nossa parte. Nós darmos a nossa contribuição. Às vezes nós estamos querendo cobrar da outra parte aquilo que ela não tem ainda. Às vezes a gente quer que a pessoa tenha um entendimento espiritual, mas ainda ela não está vinculada naquele momento da encarnação dela com aquele conhecimento. E é justamente o quê? E aí nós trazemos então a figura do mestre, que é oportuno nessa reflexão a respeito de nós perante as crises. Tem uma passagem muito interessante e muito rica, que é Jesus no gasofilácio. É a passagem do óbolo da viúva. Então, o que diz essa passagem? Resumidamente, é o seguinte: Jesus estava no gasofilácio, que é o lugar do templo onde as pessoas faziam suas doações. Chegou, então, as pessoas e davam ali a sua contribuição. E Jesus e os seus discípulos a observar. Em determinado momento, chegou uma senhora, uma pobre viúva, que deu apenas 2 moedas. Uma contribuição ínfima, perto daquilo que as outras pessoas estavam doando. E aí o mestre, com muita sabedoria, falou: em verdade vos digo, esta mulher deu muito mais do que os outros.
porque ela não deu do que sobrava, ela deu da sua indigência. Então ela deu pouquinho, mas ela deu de coração, era aquele pouco que ela tinha e ela deu da melhor forma. Nós, perante as crises, e a nossa postura perante as crises é isso, é dar o que nós podemos dar. É a nossa contribuição, é o nosso papel, é o nosso esforço, é a nossa energia, é a nossa sabedoria. Porque é importante isso, nós não podemos esquecer desse aspecto. Hoje, aqui nessa Assembleia, nós já temos pessoas com uma idade mais avançada. E quais os benefícios de estarmos nessa terra com uma idade mais avançada? São muitos, mas em especial o benefício da experiência, o benefício de ter vivido, o benefício de ter aprendido com os acontecimentos. Então, aqueles que estão numa idade mais elevada também têm a oportunidade de contribuir e muito nas crises, porque ali está a sabedoria de quem superou as crises. Então, todos nós temos algo a dar. Tá, mas e quem está chegando agora, os jovens, as crianças? Da mesma forma. Os jovens vão ter a energia, vão ter a vitalidade para buscar novas situações, para buscar também auxílio nas crises. E quando a gente liga essas duas coisas, cada um dando o seu melhor, aí acontece a diferença. Nós tivemos exemplos muito claros disso no episódio da tragédia climática, dessa recente tragédia da enchente, onde cada um deu uma contribuição dentro do que era possível, e esse socorro se fez de forma muito efetiva. Diga-se que, naquele primeiro momento da enchente, se não fossem os voluntários, certamente a tragédia teria sido muito maior. Não por omissão do governo, mas sim porque a própria organização demoraria mais tempo, e o tempo era precioso naquele minuto. Então nós vamos vendo o quê? O papel de cada um, o auxílio de cada um. E aí eu gostaria de trazer também uma história de um carpinteiro, talvez você já tenha ouvido. E esse carpinteiro é o seguinte, era um carpinteiro muito bem avaliado no seu trabalho, muito dedicado, pontual, fazia um serviço de qualidade, era um profissional sério dentro daquilo que ele realizava, tudo feito com capricho, buscando fazer da melhor forma possível. E aí, então, esse profissional, de forma merecida, completando lá os anos de trabalho, recebeu a sua aposentadoria. E aí, então, chegou no escritório para se despedir do seu patrão esse que eles tinham estado juntos por mais de 30 anos trabalhando. E aí, então, o patrão fez um agradecimento para ele por tudo que fora feito e tal, mas fez um pedido. Olha, eu sei que tu trabalhou muito tempo, eu sei que tu fez a tua vida construindo casas, mas eu gostaria de te fazer um pedido muito especial, que é fazer mais uma casa só. Só mais uma. Ah, mas eu já estou aposentado. Não, mas é importante que tu faça isso para mim, eu estou te pedindo. E aquele profissional já estava aposentado, já não queria nem enxergar mais casa. O que ele fez? Não, tudo bem, eu vou fazer. Foi lá, contrariado, e começou a fazer a casa. Onde era para botar um prego, ele botou meio prego. Onde era para botar 2 pregos, ele botou 1. Madeira ficou sobrando para fora, não cortou. Foi fazer o telhado, olhou o alinhamento, não vou botar linha. Fez lá com o olho, ficou tudo zigue-zague. E o patrão só olhando. Ele numa postura irreconhecível, postura profissional irreconhecível. E assim foi. Terminou o tempo e a casa ficou construída. Não precisa dizer que ficou de péssima qualidade a construção. Aquela construção não dizia em nada aquele profissional que trabalhara por 30 anos com dedicação, com afinco e tal. E aí, então, chegou o momento que o profissional foi entregar as chaves ao seu patrão. Está cumprida a obra, está concluída, agora vou gozar da minha aposentadoria, e largou a chave. E o patrão pegou a chave e deu a chave para ele de volta. Essa casa, como eu te falei, era uma construção muito especial, por uma pessoa muito especial, conforme eu te falei. E essa pessoa muito especial é para ti. Essa casa é para a tua velhice. Essa casa é para te viver o resto dos teus dias. E aí a gente pensa, puxa vida, ele foi tão dedicado 30 anos e faltou aquele último momento. Então essa história, se é real ou não, não sei, mas ela tem um sentido de pensamento muito intenso. Essa história nos convida aqui a fazer sempre o melhor dentro daquilo que é possível. De bom coração, de boa vontade. Se for necessário dizer não,
Também que digamos não, porque às vezes a gente fica preocupado em fazer tudo ao mesmo tempo e agradar todo mundo e não consegue fazer direito. Então a gente vai ter que avaliar se pode fazer ou não, mas aquilo que a gente assumir, aquilo que chegar até nós, fazemos da melhor maneira. Darmos o nosso melhor, darmos a nossa contribuição, porque são construções que nós estamos fazendo. Irmãos, essas construções, da mesma maneira que aquele homem que construiu a última casa estava construindo a casa para ele, essas construções, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, nós estamos fazendo para nós mesmos. Quando nós estamos fazendo o melhor, não é apenas para a coletividade. Nós estamos exercitando fazer o melhor. Como assim, Renato? No meu primeiro trabalho, me lembro até hoje, na reunião com a pessoa que ia ser o meu responsável, ele disse o seguinte: Ribas, faz direito a primeira vez. Procura fazer o melhor da primeira vez. Por quê? Se tu fizer mal feito, tu vai ter que fazer de novo. Sim, foi claro. E como é bom quando as coisas são claras, né? Tanto é que isso aí foi alguns anos atrás, e ainda me lembro. Então nós fazemos o nosso melhor, da melhor maneira. É a nossa construção. São aquilo que nós vamos experienciar ali adiante. Então a doutrina espírita, ou a doutrina universalista, ela traz para nós o quê? Traz a continuidade da vida, nos dizendo que a vida não vai terminar com a morte, que nós estamos aqui em um estágio de aprendizado e de crescimento, mas que adiante as coisas vão continuar. E o que nós vamos experienciar lá na continuação é o que a gente está fazendo agora. Por isso a importância da mudança, por isso a importância do esforço, da dedicação, do fazer o melhor, de nós desafiarmos a nós mesmos, porque as lutas mais difíceis que nós empreendemos não são com fatores externos. A luta mais difícil é a luta interna, é a luta da nossa mudança, é a luta de querer fazer diferente, é a luta da superação dos vícios, é a luta da aquisição das virtudes. Essa é a luta. E a luta do bom combate, porque é o combate para o crescimento. Um combate onde não haverá vítimas, só haverá vitoriosos, que é justamente o nosso crescimento. E eu posso, finalizando, dividir com vocês, e eu sempre trago coisas do meu cotidiano, porque tudo aquilo que é falado aqui na frente também é para nós, para aquele que está expondo. E divido com vocês um momento muito feliz que eu tive. Foi quando? Foi sábado passado. Estava no hipermercado grande, fazendo lá a escolha das batatas que estavam na promoção, R$ 2,48. E aí chegou do meu lado um homem. Quando a gente está na crise financeira, a gente vai gravando o preço da batata, isso aí tudo é aprendizado, pessoal. Bom, mas vamos lá. E aí do meu lado, um cara alto, ele bem assim para mim: o tempo passa. Deve me conhecer, né? E aí eu olhei de novo, sei quem é, se abraçamos, conversamos. Um amigo meu, digamos, da fase da adolescência. E esse amigo, então a gente teve aquela oportunidade de reencontro. E aí eu falei: mas fulano, como é que tu tá? Ele bem assim: não, esse não é mais meu nome, por gentileza tu me trata pelo meu nome, que é fulano. Eu já fiquei meio impactado, né? Pô, mas o cara, tratei ele pelo apelido, é claro. Não, essa pessoa não existe mais, agora existe o fulano, disse o nome dele. E aí eu já fiquei curioso, eu não sou muito de conversar, mas que história é essa? Daí ele contou a narrativa dele. Tu lembra, fulano, Beltrano, tu lembra onde é que a gente morava, aquela história toda. E aí, em determinado momento, ele entrou para o mundo do crime. E aí narrou toda a história dele, 20 anos entrando e saindo do sistema prisional, até que um momento ele despertou para a necessidade de mudança. Até que um momento, acontecimentos da vida, como a perda da esposa, encaminharam ele para a busca de alguma coisa para ajudar ele. Para superar as drogas, para superar o crime, para superar o passado. E ele teve, então, o apoio de um outro amigo nosso, que também tiveram uma história parecida. E os dois e mais outros se fortaleceram através de um trabalho muito importante de uma determinada congregação religiosa, que tinha por efeito ressocializar, mas não perante a sociedade, perante a si mesmo, aqueles que estavam no sistema prisional.
E ele aceitou esse convite, não com facilidade. Isso aí tudo ele me contou em meia hora de conversa que nós ali estivemos. Então ele me contou toda essa trajetória, toda essa superação, fortalecendo ali, irmãos. Eu acredito que ali foi um momento muito especial, que eu divido com vocês. É um momento especial porque comprova que quando a gente quer mudar, que quando a gente quer fazer diferente, quando a gente se liga a Deus realmente com força, com intensidade, quando a gente faz de uma corrente religiosa o nosso fortalecimento, e não importando a ordem religiosa que for, porque todas as religiões têm Deus por princípio, são religiões elevadas. Quando a gente faz tudo isso, a gente pode mudar a nossa vida. A gente pode mudar a nossa trajetória. A gente pode mudar o nosso nome, deixando as alcunhas do crime lá no passado e assumindo a nossa identidade. Ou a nossa nova identidade, perante uma nova vida. Porque quando Deus aqui nos permite estar, Ele também nos permite para a renovação. Ele também nos permite aqui estar para fazermos o melhor perante as crises, perante nós mesmos, perante os desafios. Então, que possa ficar para a nossa reflexão essas palavras e que a espiritualidade maior continue se fortalecendo. E, sobretudo, irmãos, na próxima etapa aqui do trabalho, muita concentração, muita fé, muita busca. Vamos nos permitir receber tudo aquilo que está preparado para cada um de nós quando aqui viemos até essa seara. Certamente Deus tem objetivos, Deus nos dá os desafios, mas Ele também nos dá as ferramentas para nós superar a todas essas dificuldades. Muito obrigado e que assim seja.